Donald Trump anuncia tarifas retaliatórias e temor de guerra comercial dispara. Taxas vão de 10% a 50% e países estrangeiros prometem reação. Risco de recessão global chega a 60% e bolsas têm queda em todo o mundo. Petróleo fecha a semana em baixa e dólar também perde valor. Na França, Marine Le Pen é declarada inelegível e fica fora das próximas eleições. Líder da ultradireita, era a primeira colocada nas pesquisas para 2027. Você vai ver também, Israel avança no território da Cisjordânia e governo lança alerta aos palestinos. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Uma semana muito quente, a data tão aguardada pelos mercados finalmente chegou. Depois de semanas promovendo o chamado Dia da Libertação, o governo americano anunciou a aplicação de tarifas recíprocas para todos os países a partir deste mês. Acompanhe na reportagem de Bruna Milan. Desde o início da campanha para voltar à Casa Branca, Donald Trump divulgou a política do chamado America First e promoveu a bandeira de que os Estados Unidos são tratados pelos parceiros comerciais de maneira injusta, com altas taxas de importação e diversas outras barreiras comerciais. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, os Estados Unidos foram alvos de tarifas astronomicamente altas que alguns países cobram por mercadorias americanas. Um exemplo são os produtos lácteos, taxado em 250% pelo Canadá. Segundo Trump, as tarifas recíprocas devem restaurar a justiça e afetar a todos os parceiros comerciais. Com promessas de reduzir a dívida nacional e reequilibrar o comércio global, Trump já promulgou tarifas abrangentes contra parceiros comerciais e setores chaves, como 25% sobre qualquer país que importe petróleo e ou gás da Venezuela, as tarifas adicionais de 20% sobre a China, tarifa sobre medicamentos farmacêuticos importados, tarifa de 25% sobre a importação de aço e alumínio em vigor desde 12 de março e as tarifas de 25% sobre algumas das importações vindas do México e do Canadá e que não se enquadrem no acordo NAFTA. As novas tarifas do presidente americano causaram ondas de choque nos mercados financeiros globais durante a semana, com o dólar e as ações da Bolsa Americanas entre os mais afetados pelos temores de que uma guerra comercial cada vez maior levaria uma economia mundial já frágil à recessão. A disparada das tarifas, pior do que o esperado, atinge mais fortemente a Ásia e algumas das nações mais pobres do mundo. Durante anos, marcas como Nike e Adidas se afastaram das fábricas chinesas à medida que as tensões políticas entre Washington e Pequim aumentavam. A saída foi concentrar as produções em países asiáticos, mas agora, no Vietnã, as tarifas impostas vão impactar os valores desses produtos para os Estados Unidos. Enquanto as tarifas ainda não começam a valer, diversos países têm estudado formas para retaliar os Estados Unidos e, quem sabe, fazer com que o magnata americano volte atrás com algumas das muitas decisões polêmicas. E para falar um pouquinho mais sobre as tarifas, as consequências econômicas dessa medida de Donald Trump, a gente recebe o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional dessa semana, um prazer contar com você aqui. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar com vocês e o pessoal da Jovem Pan. Olha, a gente começa aqui falando, inclusive, de um levantamento feito pelo banco JP Morgan, dizendo que o risco de recessão global aumentou, passou de 40% para 60% nesse ano, depois do anúncio das tarifas de Donald Trump. Você acredita que isso é um número realista? É uma possibilidade, de fato, da gente ver uma recessão acontecendo ao redor do planeta agora com essas tarifas? Veja, não é impossível, porque o problema maior aí, Fabrício, é o seguinte, não é questão só da tarifa, é questão de como é que as tarifas se comportam. Por exemplo, economistas e financistas trabalham com risco. Risco eu sei precificar, eu sei fazer um plano de negócio quando você coloca uma tarifa de 20%, 34% em cima dos meus bens exportados. O problema é que eu não sei se eu vou fazer a réplica e os Estados Unidos vão fazer a tréplica. Nesse momento, a confiança do consumidor, a confiança do empresário para
para de investir, ninguém se mexe, ninguém resolve dançar. Vamos ver como é que vai ser a próxima música ou as próximas músicas dos 4 anos. Isso pode sim levar o mundo numa recessão. Não estou falando que é verdade, mas que existe essa possibilidade, como aconteceu na pandemia e a bolsa caiu. Veja, estamos longe de isso acontecer, mas não está um cenário completamente descartado, como nós vimos hoje. Os Estados Unidos colocaram uma tarifa sobre tarifa de 34%, porque a tarifa existente desde Trump 1 era 21%. Fazendo uma conta aí, 21 com 34 vai dar 55%, quase 60%, dependendo do produto. Agora, como é que Trump vai fazer a tréplica? Então, isso calcula-se que acaba impactando a incerteza dos agentes econômicos. Eles param, põem o pé no freio e falam, olha, não vou consumir, porque talvez possa ficar mais barato, porque vamos combinar. O que o Trump fez, ele abriu uma roda de negociação. Ele abriu uma feira, falou, olha, eu coloco essas tarifas, mas eu quero ver o que vocês têm para me oferecer. Talvez eu amenize esse impacto, talvez eu intensifique esse impacto. Nesse ponto, um empresário comum, um empresário de empresa grande, fala o que eu vou fazer do meu plano de negócio. Por isso que as bolsas acabam caindo. Como é que você faz a avaliação de uma empresa? Fluxo de caixa projetado trazendo a valor presente. Gente, mas se eu não sei como projetar o meu fluxo de caixa, então eu não sei quanto vale. Então, na melhor das hipóteses, eu vendo a bolsa. Por isso que você está tendo esse sell-off de empresas norte-americanas que acabam batendo no mundo inteiro. Ou seja, essa semana é uma semana para não fazer nada. Analisar e esperar eventualmente mais uma semana como os países vão adotar a réplica e como os Estados Unidos vão adotar a tréplica, que pode prejudicar alguns países e beneficiar outros, por exemplo, como você eventualmente deve ter colocado ou colocaria lá na frente, a questão do agronegócio brasileiro que se beneficiou em Trump 1. Pois é, então os investidores, empresários, fiquem de olho, não façam nada essa semana, além de assistir aqui o JP Internacional, que a gente vai explicar tudo o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada na arte que a gente tem aqui no telão? Mostra um pouquinho como alguns preços devem subir dentro dos Estados Unidos. Um produto, por exemplo, como o iPhone 16 Pro Max, deve ter um aumento de 43%, passado um preço base de $1.599 para $2.300. Outros produtos da Apple também devem subir mais ou menos nessa faixa de preço, segundo especialistas. Um tênis como o Adidas Samba, muito conhecido no mundo todo, que a gente falava que é produzido no Vietnã, pode passar de $100 para 146. E há também um levantamento que diz que o preço de bebidas destiladas, a grande maioria delas importadas de outros países, porque elas têm que ser produzidas em países específicos, por exemplo, o champanhe só vem da França. Então, tem uma importação, tem uma tarifa em cima desse produto. Pode subir 5% lá nos bares americanos. Professor, a pergunta aqui é a seguinte: Donald Trump é, sem sombra de dúvidas, um negociador muito hábil, ele é um empresário. Agora, o efeito imediato das tarifas nos Estados Unidos é a inflação. Fora do mundo, fora dos Estados Unidos, pode provocar uma queda na produção. Ou seja, no curto prazo, médio prazo pelo menos, a gente tem um cenário não muito animador para a economia. Então, qual que é aqui a jogada de fato? É abrir esse balcão de negócios que você falou? Seria importante abrir o balcão de negócios. Veja no que ele quer dizer com essas tarifas de 34%, 20% e 10%, o que está pegando no calcanhar de Aquiles que ele gostaria de negociar, como você bem colocou. Isso daí, Trump acaba importando inflação. Importando inflação, a coisa não acaba aí. Jerome Powell ainda não se pronunciou, falou, olha, precisamos ver como vai ficar. Mas ele não tem, como ele falou, ele não tem pressa de mexer nos juros. Talvez, sabendo que com essas contas que você acabou de fazer, tudo bem que foi com alguns produtos, ele vendo que a inflação vai ficar mais resiliente, ele demora mais tempo para reduzir a taxa de juros. Demora mais tempo para reduzir a taxa de juros, significa que o câmbio de países emergentes fica mais depreciado. Câmbio mais depreciado, inflação também nos países emergentes e, por exemplo, no Brasil, a Selic demora mais para cair. Então, você pode ter um cenário, em alguns países, de estagflação.
recessão com inflação, que faz John Maynard Keynes se mexer no túmulo numa hora dessa, Fabrício. Pois é, a gente tem visto inclusive o Fed dizendo que a inflação pode subir mais do que o esperado lá nos Estados Unidos, um cenário muito conturbado para a gente ficar de olho. Professor Roberto Dumas, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Obrigado, um prazer estar com você, sempre à disposição. Bom, vamos mudar de professor. Do professor Roberto Dumas para o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, que chega para participar aqui com a gente também e que vai explicar um pouquinho de como que essas tarifas podem acabar mexendo no tabuleiro internacional. Vamos dar uma olhada no mapa para ver exatamente quais países acabaram sendo mais atingidos pelas tarifas de Donald Trump. Para quem nos acompanha por imagens, quanto mais escuro o país está pintado aqui no mapa, mais ele foi atingido por tarifas, que vai desde 10%, como no caso do Brasil, até 45%, 49%, 50%, dependendo dos países. Urian, primeiro, muito bem-vindo aqui ao JP Internacional mais uma vez. Quem é que pode se movimentar, quem é que tem força nesse momento para se movimentar e ensaiar pelo menos uma reação contra essas tarifas de Donald Trump? O que a gente pode esperar nesse tabuleiro para as próximas semanas, para os próximos meses? Oi, Fabrício, prazer estar aqui com vocês. A gente já viu uma reação principalmente da China, né, que é um país que foi mais atingido em relação a isso. Então, a China, que recebeu 34% de tarifas somados a outras tarifas que já existiam antes, então 10% do primeiro mandato do Trump, com mais 20% que ele já tinha anunciado há algumas semanas. Então, o total hoje para a China é de 64%. A China, entendendo isso, ela respondeu de uma maneira que foi considerada bastante inteligente. Então, inicialmente, adotando uma tarifa de 34% para os produtos norte-americanos e também tendo ali como alvo alguns setores que são cruciais, que ela entende que são muito importantes para os Estados Unidos. Então, sancionou algumas empresas, teve como alvo empresas tecnológicas também, né? Então, isso pode acabar machucando ali onde mais pesa para os norte-americanos, para que a China também tente negociar alguma coisa. Agora, olhando para esse mapa que você mostrou agora, tem uma coisa que fica bastante clara. Se teve uma região que foi bastante poupada, parece ser a América Latina. E se a gente tiver que dar uma explicação geopolítica para isso, até mesmo porque aquela fórmula adotada pelo Donald Trump não faz o menor sentido, ela não levou em conta as tarifas que esses países aplicavam contra os Estados Unidos, pelo contrário, levou muito mais em conta o déficit comercial que os Estados Unidos tinham. É como se o Trump ele tentasse de alguma maneira, e não dá para afirmar isso com certeza ainda, tá? Mas nesse primeiro momento a leitura que a gente pode fazer é que ele quer exercer uma influência maior sobre a América Latina. Isso pode ser somado também a outras movimentações que ele tem feito. Tanto quando ele fala em relação a anexar o Canadá como o 51º estado, quando ele fala em comprar a Groenlândia ou até mesmo sobre o canal do Panamá, parece que ele está tentando ter um controle maior sobre essa parte do hemisfério ocidental, sobre a América Latina. Até mesmo por isso que a gente viu países como a Argentina, que está muito mais ideologicamente próximo do governo Trump, recebendo as mesmas tarifas do que o Brasil, que é um governo de esquerda, que não tem muita simpatia pelo Trump. Então, essa é uma explicação. A outra é que teve como alvo bastante forte, principalmente a Ásia. Não apenas a China, como a gente já mencionou, mas países como o Vietnã, Laos, Camboja, que são alguns países para as quais algumas empresas chinesas, já querendo se proteger dessas tarifas dos norte-americanos, já passaram a receber empresas chinesas. Então, é como se ele tivesse com um alvo bastante forte a Ásia, com o objetivo de estrangular a China. Bom, vamos ver então o que vai acontecer também nesse tabuleiro geopolítico. Urian, a gente já volta a conversar. Vamos mudar de assunto aqui no JP Internacional. Um dos principais nomes para a próxima eleição presidencial da França está fora da disputa em 2027. Primeira colocada nas pesquisas, Marine Le Pen foi declarada inelegível depois de ser condenada por fraude nesta semana. E a repercussão dentro e fora do país foi grande. É o que a gente vê agora na reportagem de Carlos Martins. Terremoto político.
É assim que a decisão do Tribunal Correcional de Paris foi recebida por Marine Le Pen e toda a França. Em um golpe duro, os juízes decidiram por uma pena de 4 anos de prisão, com 2 em regime fechado, e inelegibilidade por 5 anos. Com isso, o principal nome da ultradireita francesa deve ficar fora das próximas eleições presidenciais em 2027. As decisões, porém, só passam a valer após o julgamento em todas as instâncias. Entre setembro e novembro do ano passado, Le Pen e outros 24 membros do seu partido, o Rassemblement National, foram julgados por uma acusação de fraude. Segundo a Justiça, o grupo teria desviado mais de 4 milhões de euros de fundos do Parlamento Europeu para pagar funcionários da legenda entre 2004 e 2016. Todos foram declarados culpados na última segunda-feira. A defesa afirma que o julgamento tem motivações políticas e que a legislação não compreende as funções dos assessores parlamentares. A sentença mexe com o futuro político da França. Marine Le Pen disputou as 2 últimas eleições presidenciais, em 2017 e 2022, e nas 2 ocasiões perdeu no segundo turno para Emmanuel Macron. Mas, apesar das derrotas consecutivas, Le Pen foi ganhando mais e mais apoio. Agora, ela figura como a mais bem votada nas pesquisas de intenção para as próximas eleições, com até 37% em um eventual primeiro turno. A decisão da inelegibilidade causou repercussão internacional. Por todo o mundo, aliados ideológicos se manifestaram a favor da ultradireitista. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni disse não conhecer as acusações contra Le Pen, mas falou em preocupação pela democracia e falta de representatividade. Para Elon Musk, a francesa foi afastada da disputa pela esquerda radical, em um abuso do sistema legal. Já no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro mencionou perseguição e lawfare. Já o público tem uma opinião clara. Segundo uma pesquisa da Elab, 57% dos franceses acreditam que a decisão foi normal, enquanto 42% dizem que a condenação extrapolou os limites. Apesar do julgamento ter implicações políticas, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Demetrios Cesário Pereira, acredita que o processo foi conduzido normalmente. Há essa acusação de que seria um julgamento político, né, especialmente por parte da Marine Le Pen e também por parte da ultradireita em geral, para justamente tentar tirar um pouco o crédito do julgamento, né? Em linhas gerais, claro, os juízes ali vão defender, e também o pessoal mais à esquerda vai defender que é um julgamento realmente jurídico ali, técnico, com base aí nos critérios mais razoáveis aí do direito, né? Mas é claro que há interferência, né, do jurídico no político. Então, aí talvez, né, tentar diferenciar as duas coisas, né? Então, afinal, é um julgamento jurídico com implicações políticas, aí eu acredito que sim, né? Então, aí há quase que um consenso da doutrina e dos críticos. Agora, que é um julgamento estritamente político, aí é uma posição, né, mais da própria ultradireita, mais dos próprios defensores da Marine Le Pen, né, que acreditam nisso e que realmente ela estaria sendo talvez perseguida por uma ditadura. Pressionado, Emmanuel Macron afirmou que a autoridade judicial francesa é independente. Enquanto isso, o primeiro-ministro François Bayrou disse estar consternado com a decisão da justiça. O governo enfrenta um dilema. Em minoria na Assembleia, Macron e Bayrou precisam de coalizões e apoio de deputados de partidos como o próprio Rassemblement National para seguir com a agenda. Mas a condenação de Le Pen poderia levar a uma rebelião dos parlamentares do RN, com uma eventual votação para destituir o premier do cargo, que já teve 4 nomes no segundo mandato de Macron. Até o momento, os deputados têm tentado pregar paz. A questão aí da certa instabilidade política na França, talvez gerada não só pela política francesa, né, pela política europeia,
porque essa constante queda de primeiros ministros ocorreu justamente após uma eleição do Parlamento Europeu, né, em que justamente aí a ultradireita francesa teve um desempenho bastante razoável que levou o Macron a dissolver o parlamento, né? Mas também acho que é importante lembrar que no caso da França, né, é um sistema talvez em que há um presidente, um primeiro-ministro, mas um dos primeiros ministros mais fracos do mundo, né? Então, em que o primeiro-ministro tem um poder muito reduzido, mas é claro, né? Então gera uma instabilidade, mas cabe lembrar que realmente o presidente, o Macron, é a figura principal, né? Então, apesar de gerar uma certa instabilidade para ele, o cargo assim, de primeiro-ministro não é tão importante como, por exemplo, na Alemanha. A Corte de Apelações confirmou que pode julgar um eventual recurso de Marine Le Pen a tempo das próximas eleições. Mas, independentemente do resultado, a única garantia é a de novos tremores na política da França. Chamando de volta o Urian Fancelli, Urian, a gente lembra um pouquinho da história aqui. Em 2017, Marine Le Pen chega ao segundo turno das eleições contra Emmanuel Macron pela primeira vez e perde de lavada. 5 anos depois, em 2022, de novo o segundo turno contra Macron e de novo ela perde, mas dessa vez por uma vantagem um pouquinho menor. Agora, o que a gente pode esperar em termos de popularidade depois desse julgamento? Ela pode melhorar a imagem dela em relação ao público ou, de repente, até mesmo piorar em relação ao eleitorado lá na França? De fato, não há dúvida que houve um crescimento não apenas por conta da votação que ela teve, mas por conta do desempenho do partido dela, tanto nas eleições europeias quanto também nas eleições nacionais, né, para o parlamento francês. Então, tem crescido. Agora, o desafio vai ser capitalizar em cima de tudo isso que aconteceu. Então, ela, apesar de talvez não poder se candidatar, ela vai continuar a ser um ator político muito relevante na política francesa. Ela pode tentar embrulhar tudo isso que aconteceu na forma de um discurso anti-establishment, ou seja, se até então o discurso do partido dela era principalmente contra imigrantes, agora pode ser também, entre aspas, contra um judiciário que é politizado ou que defende a esquerda, algo desse tipo, como a gente já viu acontecer em outros lugares do mundo. Vale ressaltar que o cenário também agora ele é de muita incerteza para políticos da extrema-direita mundial. Isso por conta do que o Donald Trump tem feito nos Estados Unidos. Tanto em questões de segurança, né, ele se alinhando ao Vladimir Putin na Rússia, isso traz uma sensação de muita indefinição para os europeus, quanto também agora por conta daquilo que estava sendo falado até agora sobre as questões comerciais. Então, talvez não seja o melhor momento na história para ter um discurso tão nacionalista. Bom, nosso mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, analisando toda essa situação aqui de Marine Le Pen. Muito obrigado, Urian, pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, afirmou que o país está na Cisjordânia ocupada para ficar. A reportagem é de Grieco Holtz. Em outro momento, uma fala como essa poderia ser vista apenas como um discurso voltado para a política interna de Israel, já que Smotrich pertence à ala mais radical da direita israelense. No entanto, com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a comunidade internacional vê essa declaração com mais preocupação. A especialista em relações internacionais Fabiana Oliveira falou mais sobre as preocupações do cenário internacional. Em 2020, quando Trump ainda era presidente, ele apresentou um plano que ele dizia que era o plano perfeito para solucionar o problema israelo-palestino. E esse plano previa justamente a anexação da Cisjordânia por Israel. Na ocasião, isso provocou muito ruído na comunidade internacional e os países, as monarquias do Golfo, né, então Emirados Árabes Unidos, o Catar, se mobilizaram rapidamente para começaram a anunciar que jamais aceitariam qualquer ação nesse sentido, e o Trump meio que foi suavizando esse discurso. Agora, o Trump volta com uma retórica ainda mais radicalizada, né? E aí ele indica como embaixador dos Estados Unidos em Israel um político super alinhado com, né,
tradicionalmente defensor dessa prática de extensão dos assentamentos na Cisjordânia. Então, nesse contexto atual, essa fala vem sim mais carregada de preocupação, porque ela ecoa com algo que já vem sendo dito dentro do governo trumpista, né, há tempos. Diante desse cenário, a fala de Smotrich não é apenas um discurso político interno, mas um reflexo de uma postura mais ampla dentro do governo israelense e da administração de Donald Trump, o que pode indicar uma nova escalada na região. Smotrich também celebrou que 2024 foi um ano recorde para as demolições de construções árabes que Israel considera ilegais. A Cisjordânia e Jerusalém Oriental são territórios ocupados por Israel desde 1967, o que já foi denunciado por diversas resoluções internacionais como uma violação do direito internacional. Nos acordos de Oslo, ficou definido que Israel teria controle temporário sobre parte da Cisjordânia, mas esse período deveria ter terminado em 2000. Desde então, Israel não apenas manteve a ocupação, como acelerou a construção de assentamentos nos últimos anos, contrariando decisões da Corte Internacional de Justiça. O governo de Benjamin Netanyahu tem ignorado essas resoluções e reforçado sua política de expansão territorial, enquanto rejeita a autoridade de cortes e organismos internacionais sobre o tema. Essa postura faz parte de um contexto maior, em que países com poder militar e influência política crescem em suas práticas expansionistas, desafiando normas estabelecidas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com grandes potências como Estados Unidos e Rússia também violando o direito internacional em diferentes momentos, outras nações, como Israel, se sentem mais livres para agir sem sofrer consequências significativas. No caso de Israel, a situação é ainda mais complexa, porque o país tem os Estados Unidos como seu principal aliado estratégico. Washington, historicamente, bloqueia qualquer tentativa da comunidade internacional de impor sanções ou medidas que limitem a expansão israelense, garantindo que a ONU e outras organizações não tenham impacto real sobre o conflito. A grande desigualdade de poder no conflito entre Israel e Palestina dificulta qualquer resolução. Israel é um Estado soberano, com um exército poderoso, uma economia forte e apoio internacional sólido. Já a Palestina não tem soberania plena e é governada de forma fragmentada, parte pela Autoridade Palestina, que tem reconhecimento externo, mas pouca legitimidade interna, e a parte pelo Hamas, que já teve apoio interno, mas nunca foi reconhecido internacionalmente. Esse desequilíbrio faz com que Israel não se sinta pressionado a cumprir acordos, como ocorreu com Oslo e mais recentemente, com negociações de cessar-fogo em Gaza. Sem uma força internacional que equilibre essa balança, Israel segue expandindo sua presença nos territórios ocupados, sem grandes repercussões. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos não colocam pressão suficiente para que mudanças ocorram e também não atua para fortalecer a posição palestina nas negociações, o que perpetua a crise na região. Uma crise sem fim, uma crise que parece que não vai acabar tão cedo, mas a gente vai ficar de olho em tudo que acontece lá no Oriente Médio. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente se encontra ao longo dos próximos dias e, claro, no sábado que vem, que é a data do nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.